Boa noite, estamos começando mais um Videomaker, o seu programa quinzenal de produção audiovisual. Hoje vamos falar um pouco sobre a profissão do produtor. Aqui com a gente, Mônica Zorzanelli, produtora e publicitária, e Letícia Vieira, estudante do 8º período do curso de Rádio e Televisão da FAESA. Bom, boa noite, primeiramente, a todos. Boa noite. Mônica, eu queria que você definisse pra gente, pro pessoal de casa, o que é o trabalho do produtor. Tem algumas definições engraçadas. Uma delas é o seguinte: se o comercial ficar muito bom, o diretor é maravilhoso. Se ficar muito ruim, a produção que é ruim. Que error, né? Porque a produção, ela nunca aparece. Ela é o que monta tudo para o diretor chegar e executar o trabalho de direção. Então, a produção está sempre por trás dos bastidores. Ela está entre a agência, entre o trabalho técnico de produção, entre a direção. Ela está montando todo o cenário para tudo acontecer. Agora, deixa eu te perguntar, como é que surgiu a produção de comerciais no seu trabalho? Eu me formei em publicidade, comecei a trabalhar em agência e não gostei. E em Vitória, há uns 12 anos atrás, surgiu a Gazeta Produções, que trouxe um equipamento próprio para fazer comerciais que antes eram feitos todos assim super amadoristicamente. E aí, como eu já estava nessa época começando a quebrar galho para alguns fotógrafos, por ser uma pessoa muito ágil em arranjar, em dar jeito nas fotos, a foto tem que ser feita. Pede a Mônica que ela arranja um jeito de fazer o negócio acontecer. E aí eu fui indicada para começar a experimentar fazer comerciais de TV. E foi uma coisa que deu certo, assim, não tinha ninguém especializado, a gente começou no amadorismo, Cara na coragem, na cara e na coragem, e algumas características que eu tinha na época ajudaram. Então, assim, por exemplo, eu já tinha um curso de maquiagem, eu já tinha curso de pintura de parede, então algumas coisas assim que, para a produção que ainda era muito básica, foram coisas fundamentais para a gente começar a desenvolver e desenvolver um trabalho mais profissional. Até porque envolve a estética, né? Você falou da maquiagem, dos cursos que você já tinha, então isso ajuda no desenvolver da produção, no caso. Ajuda, porque aqui em Vitória o mercado é muito pequeno e você, de uma certa maneira, há 10 anos atrás, então mais ainda, você tinha que fazer tudo sozinho no comercial como produtor. Né? Nos grandes mercados e aqui mesmo na faculdade, vocês veem que a produção correta, ela é definida por campos definidos. Então, é um produtor de cena, um produtor de casting, um maquiador, um produtor de figurino. Então, são várias coisas coordenadas por um produtor de executivo, né? E tudo isso coordenado por um produtor que tem o lado técnico, que contrata equipamento, que contrata e terceiriza outros serviços dentro da produção. Então, hoje você já não vê mais então, como essencial esse produtor completo, que tem essa noção de todos eu vejo. Tanto ainda. quanto 10 anos atrás, não agora tanto, a gente já dá pode dar mais uma seria o diretor de produção, no caso? Específico. Seria um diretor. Hoje ele se transformaria num diretor de produção. É o que hoje já consigo mais ou menos delegar. Que eu já trabalho com assistente, com maquiador, às vezes consigo verba, mas aqui ainda é fundamental que o máximo que você possa saber te ajuda a agilizar. Porque o cliente aqui ainda não entendeu, existe todo um processo. O cliente entender, a agência aceitar e fazer tudo acontecer. Então, você não tem sempre uma verba disponível para você ter a contratação de cada profissional em cada área, né? É o que a gente está caminhando. Mas então, quanto mais você souber, melhor para você, porque o mercado é pequeno. Às vezes tem uma produção pequena. Se você não souber maquiar, você vai gastar o seu dinheiro que você cobrou para a produção para contratar uma terceira pessoa. Mas você sabe, você quebra o galho. Então, assim, não é o ideal, não. Mas é bom, é fundamental que você saiba. Até porque, quando você tiver verba, você sabe exatamente o que você quer desse profissional. Dessa pessoa, você pode pedir, você pode conseguir com mais facilidade. Exatamente. Agora, e você, Letícia, está fazendo um trabalho de conclusão de curso, né, que é o TCC, e você também é produtora, né, do vídeo que você está fazendo. Como é que é? É muito diferente do que a Mônica falou? Não, não é muito diferente não, mas como eu estava falando logo no início, o produtor, ele prepara tudo para o diretor. Para o meu trabalho, talvez tenha ficado isso um pouco mais fácil para mim, porque eu e a Simone, que é a pessoa que está fazendo o TCC junto comigo, a gente optou por estar fazendo tudo sozinha. Tanto a produção quanto a direção, somos nós duas que estamos fazendo. Então fica mais fácil, de repente, preparar isso tudo para nós mesmas, né? Então é um pouco mais fácil para a gente, mas, nossa, está ralando muito a produção. Porque também é um trabalho em equipe, né? Então você coisa. Depende de outras pessoas ajudarem. Para elas, eu acho que o legal de você ser estudante e estar desenvolvendo um trabalho todo assim, primeiro, é a hora que ela pode errar.
Segundo, ela mesma está com a visão do que ela quer, da direção do resultado final que ela vai ter. Enquanto o processo todo de produção começa numa agência, numa equipe de criação. Essa equipe de criação contrata a produtora terceiriza, contrata eu para produzir, contrata o diretor de fotografia. Então, aí você já vê 1, 2, 3, 4 cabeças tentando entender o que a ideia da criação quis. E eles, objetivamente, estão executando a ideia da cabeça delas. Desde a criação até o produto final. Então, no caso, você trabalha só com a produção. No caso, já vem um roteiro para você e, acima desse roteiro, você formula. Exatamente. A agência de publicidade cria um roteiro, é aprovado pelo cliente. A partir daí, o atendimento e a produção da agência, né, o RTV da agência, passa isso para os profissionais de produção. Esses profissionais montam essa equipe que vai executar esse roteiro. Então, aí você escolhe o diretor que você quer de fotografia, o diretor de cena, o diretor de produção, que no caso, hoje eu posso dizer que eu exerço esse papel. E aí todo mundo vai para uma reunião de pré-produção. Nessa reunião se discute, se debate qual vai ser a entonação, que tipo de pessoa você vai querer, que tipo de modelo. E aí, a partir da aprovação disso tudo, dessa pré-produção, é startada a gravação do comercial. Agora, você falou no início, eu estou lembrando aqui, que se o produto final, que é a propaganda, ficar boa, elogia-se o diretor. Se ficar ruim, cai em cima do produtor. Isso tem mudado, você acha, sim, com o crescimento do mercado? Não, isso na verdade é uma brincadeira, né? Muito cretina, mas quer dizer que acontece. Talvez seja real. Assim, ninguém tem culpa, não é produção, muito bom. Acaba sempre caindo, né? Mas na verdade, assim, o que a consciência tem que mudar é que é sempre um trabalho de equipe. Ninguém quer fazer o pior, todo mundo quer fazer o melhor. Se você partir desse princípio, você torna uma equipe com vontade de trabalhar. E não com assim, cada um com interesse no seu. Eu só sou câmera, dane-se se ali a gola da menina tá virada e a produtora não viu, entendeu? Então assim, quando você tem a consciência de que o trabalho é um trabalho de equipe e que todo mundo fazendo o melhor, o resultado vai sair melhor, todo mundo trabalha mais alegre, mais feliz, mais contente, objetivando exatamente um produto onde todo mundo é um pouquinho de responsável. Agora, quando você tem um diretor que, não, eu sou o diretor e o resto é tal. Aí, sabe, um já olha assim para a cara do outro, então tá, diretor resolve, meu filho. E a mesma coisa em cada setor. Então, assim, se a produtora for uma pessoa insuportável, daquelas, assim, tiranas, o cara que tá ali, sabe, no contra-regra da câmera, que podia te dar uma força para pregar o pré, para levantar não sei o quê, ele vai nós mesmo, cojoada. Não é, tá querendo... Então, assim, nessa hora, é um trabalho mesmo de equipe. Eu acho que está mudando, assim, à medida que as coisas vão melhorando, né? Agora, esse mercado nosso é um mercado muito estranho, porque ele tem muitos altos e baixos. Há 4 anos atrás, eu tinha uma estrutura muito melhor de produção. Eu podia trabalhar com mais folga. Agora nós estamos passando por um momento de recessão econômica, onde o mercado está se retraindo, as verbas estão menores, as produções estão mais simplificadas, as pessoas estão dando jeito com as pessoas que tem dentro da agência para não ter custo. Então é uma coisa assim que você tem que ir dançando conforme a música. Mas esse mercado que você disse que está se retraindo, é o mercado, você diz, a nível nacional ou é o Espírito Santo? De repente, eu estou fazendo uma avaliação do Espírito Santo. Né? Bom, agora a gente vai ver a peça publicitária sobre o uso da camisinha feita pela produtora Mônica Zosanelli. Bom, Mônica, esse comercial que a gente acabou de ver sobre o uso da camisinha, ele é um pouquinho diferente dos outros, porque ele foi o primeiro a ser feito em película aqui no estado, né? Isso muda alguma coisa, o trabalho da produção?
Olha, tem algumas coisas legais em película. Primeiro, muda porque tudo tem que ser mais preparado. A diferença de vídeo e película, para quem está assistindo e depois de repente não sabe, é que vídeo é uma fita que você repete, erra, repete, e a qualidade de vídeo dela é muito menor. Película não, é uma fita de cinema, é igual fotografia. Então, como o material é infinitamente mais caro, você tem que estar com tudo muito bem ensaiado, você não tem improviso, porque você não tem faz e repete. Você tem faz e dá certo, que senão o diretor te mata. Porque o rolo é um preço, né, caro. É absurdo, é caro, tem uma revelação, tem todo um processo. Vai e volta. Tem um trabalho de você ter um diretor de fotografia específico, porque é igualzinho fotografia. Então, se o cara errar a exposição dessa fotografia, desse filme, você pode perder um trabalho inteiro por uma má exposição de um determinado trabalho. Então, assim, é um trabalho muito mais, não é que tenha mais ou menos responsabilidade, mas você tem muito mais chances de errar no trabalho com película. Agora, o resultado dele deve ser mais satisfatório também, né? A qualidade de imagem, ela é infinitamente superior, porque você tem outra profundidade de campo, outra resolução em termos de fotografia. Agora, nem sempre é possível porque é muito caro. Então, assim, o que vale é você estar produzindo. Que bom que o Estado está cada vez mais produzindo em vídeo e cada vez mais a gente está tendo um número maior de coisas produzidas em película aqui também. Bom, o vídeo é legal porque ele alerta as pessoas, né, para o uso da camisinha para prevenir a AIDS. Agora, vocês também tocaram num tema que é o homossexualismo. Como é que foi trabalhar com os modelos? Eles aceitam numa boa? Olha, nesse caso especificamente, esse material foi inclusive muito pouco veiculado, foi uma pena, mas foi um trabalho super interessante. E do ponto de vista dos modelos, quando eles recebem o roteiro para fazer um teste, por exemplo, eles já recebem com a condição do que é. Então, assim, em nenhum momento a gente tem qualquer tipo de preconceito. A gente tem antes. Tal modelo não beija na boca, não aparece pelada ou não sei o quê. Essas são condições colocadas antes. Então minha filha não faz o teste. Entendeu? Aí sim, você pode não quero fazer o teste. Agora, a partir do momento que você aceita, que você entra na produção e aceita fazer o teste, a gente não tem nenhum tipo de problema. Aquelas cenas também sensuais, né? Nesse caso desse comercial, inclusive, uma coincidência super feliz que o casal era marido e mulher, realmente. Então, assim, é uma coisa que ficou mais fácil. A equipe toda tem um determinado comportamento combinado, de respeito, Lógico, a menina tem que ficar sem roupa, você em momento algum invade aquilo, você tem sempre uma produtora, um maquiador, uma maquiadora ou alguém de contra-rega ao lado para não deixar a pessoa exposta em momento nenhum. Então, tudo é feito com muito respeito. Então, essa ideia de que, mas que coisa, ficou todo mundo pelado lá, minha filha não vai ser modelo nunca. Não, numa equipe de responsabilidade, não existe esse tipo de exposição. Existe a exposição profissional, onde você precisa fazer o seu trabalho. Mas, em momento algum, ela é submetida a andar pelada daqui para lá, ou o cara ficar exposto, nada disso. Tudo dentro de um contrato, e não tem essa história dessa cabeça que você, às vezes, vê gente que, às vezes, não conhece o trabalho e fala assim, ai, meu Deus do céu, que coisa, deve ser mó sacanagem lá dentro, aí tá beijando. Não, olha, nem dá, porque é tanta gente, é tanto, corta, a luz tá ruim, para aí, não sei o quê, que assim, não existe esse clima de ficar à vontade. Existe o resultado final que a gente trabalha 12 horas, no caso daquele comercial, para você ter 30 segundos de material para passar uma mensagem. Para outro tipo de pensamento. Agora, você fez também uma sequência de propagandas para o governo, né? Alertando sobre a prevenção da criança, dela não estar trabalhando, exploração, trabalho infantil, prostituição, essas coisas. Queria saber, trabalhar para o governo, fazendo uma campanha assim, é diferente de trabalhar para uma empresa? Olha, para a gente não, porque como o meu trabalho é terceirizado, eu trabalho voltada para a produtora, então eu recebo as orientações de uma agência do mesmo jeito, né? E as orientações que diferenciam o governo de uma empresa particular são dadas diretamente na hora da criação do comercial. Então, quem recebe essa diferenciação, na verdade, é a agência, no briefing que ela recebe para criar o comercial. Então, ela recebe essa diferenciação. Eu não vou vender um material, eu vou passar um comportamento, eu vou vender uma coisa, outra coisa, mas é sempre um produto. Então, eu recebo um produto para executar. Para mim, não tem diferença.
Bom, agora a gente vai conferir então o vídeo que a Mônica produziu para o governo do estado sobre a proteção das crianças. Nem toda criança deve viver num ambiente de compreensão e respeito. Se você está incomodado com estas cenas, ajude a apagar este quadro. Toda criança deve viver num ambiente de compreensão e respeito. Direitos da criança e do adolescente. Respeite os mais novos. Nem toda criança tem direito à saúde e alimentação. Se você está incomodado com estas cenas, ajude a apagar este quadro. Toda criança tem direito à saúde e alimentação. Direitos da criança e do adolescente. Respeite os mais novos. Nem toda criança deve ser protegida da exploração. Se você está incomodado com estas cenas, ajude a apagar este quadro. Toda criança deve ser protegida da exploração. Direitos da criança e do adolescente. Respeite os mais novos. De volta em Videomaker, hoje discutindo o trabalho do produtor. Bom, Mônica, a gente viu, né, que teve uma sequência de vídeos encomendados pelo governo do estado. O que você acha dessas campanhas de prevenção do governo em relação a AIDS, a drogas, prostituição? Eu acho que é um dos meios, né? A mídia de TV é uma mídia muito poderosa, ela transforma o que ela quiser, né? Poder da globalização, eu acho que está muito em cima da TV. Então, eu acho que a partir do momento que o governo tem esse poder na mão e usa isso de uma maneira, como foi essas campanhas que foram comerciais voltados para alertar, para prevenção, para conscientização das pessoas do que você está fazendo com a sua criança, o que essa criança que está aí perto de você pode estar sofrendo, eu acho fantástico, assim, né? Eu acho só que tem que ser uma coisa conjugada com ações e não só comerciais. Mas surte efeito. Eu acho que surte efeito, mas você tem que ter ação efetiva dos órgãos, entendeu? Você tem que ter equipes nas ruas dando educação, você tem que ter equipe na rua. Você não vai ficar na rua não, meu filho? Mas então tá, você tem aqui um centro de estudo onde você vai ficar metade do seu dia, que é uma coisa que... Não só trabalhar a prevenção, mas dá uma opção, então, você, né, não adianta uma coisa isoladamente, né? Isso é uma opinião pessoal, né? Como cidadã. Eu acho que é uma coisa muito boa, as campanhas de prevenção são ótimas, mas as ações de prevenção, as ações para retirar a criança, as ações para você dar educação, são coisas que têm que ser feitas conjugadas. Agora, a gente viu que nos vídeos teve participação das crianças, né? Uhum. Como é que é conseguir a autorização das mães? É fácil, é tranquilo, elas aceitam? Olha, isso é um trabalho até meio que envolve uma psicologia muito grande, porque quando você recebe um roteiro desse, você sabe que você vai expor uma criança a uma situação. Você não pode, em hipótese alguma, pegar um menor numa situação real, porque você pode sofrer processo de tudo quanto é lado. Então, você tem que fazer uma seleção de crianças, essa seleção de crianças elas têm que vir todas acompanhadas pelos maiores. Antes, a gente tem uma reunião com os pais. Esses pais têm que ficar muito conscienciosos do que vai ser passado, qual a mensagem.
Ali vocês viram que a maioria das crianças estavam com tarjas. Preservar, né, um pouco. Para preservar a criança, isso é uma orientação até do juizado de menores, e em situações onde você pode expor a criança. Mas, ao mesmo tempo, como a gente sabe que as crianças podem ser reconhecidas e os pais podem sofrer pressões, porque você tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente que fala, ai, seu filho é drogado, entendeu? E aí você pode estar expondo essa criança a uma gozação no colégio. Então, quando você tem consciência disso, eu como produtora, nessa reunião com os pais é uma explicação e nas crianças selecionadas é outra explicação. É uma explicação de que elas estão fazendo um trabalho para a comunidade, onde elas estão ajudando, que se alguém ficar perguntando, elas têm que responder o que aconteceu. Não, a gente estava ali fazendo um papel. É uma coisa fictícia, onde a gente estava ajudando a mostrar a situação que as crianças estão. Então, elas saem do comercial com muita consciência do que elas estão fazendo, porque senão eu acho que é uma coisa assim, que eu posso expor meu filho e o filho de uma outra pessoa e isso gerar uma situação que pode reverter até no trauma, né? É claro. E você falou que elas estão representando, no caso, estão desenvolvendo um papel. E como é que é? Para você escolher essas crianças, vocês fazem seleção através de critérios de curso, de teatro, experiência em vídeo? Não, em criança especificamente, a gente tem um critério que é naturalidade, né? Às vezes tem criança que fez 1 milhão de cursos de modelo, aí chega igual uma mini Barbie no estúdio, com batom, salto alto, vestido de oncinha, chega da agonia, muito engraçado. Então, assim, essa criança, ela sofreu uma mutação mental e ela vira um clone e ela perde essa naturalidade. Então, nesse teste, onde você chama vários tipos diferentes de crianças, você tem brincadeiras, né, que a gente faz, onde você, através do teste de vídeo, percebe quem é que faz mais naturalmente, quem é que obedece, quem é que repete as cenas com mais paciência, porque é uma coisa que exige muita paciência. E aí a gente vai pincelando características de uma e de outra. Eu não preciso de nada, eu só preciso de espontaneidade e que a criança não seja tímida. Mas é fácil trabalhar? Às vezes você envolve 10, 15 crianças, uma produção deve dar um trabalho, né? Fácil deve ser, porque criança fácil nunca não é pode, fácil. Não é. E é uma coisa assim que a gente procura selecionar muito bem, porque é desgastante, e criança, a hora que ela vira para você e fala assim, tia, eu estou com sono e quero ir para casa dormir, ela não vai para casa dormir. Então, assim, você tem que escolher muito bem essa criança, porque você pode prejudicar uma equipe inteira. Mas a gente está sujeito a isso também. A gente trabalha, às vezes, com uma criança principal e uma criança reserva, que se a criança der um piti, a gente tem a outra na manga. E quando não é criança, então, vocês trabalham com essa questão de tem que ter um curso de teatro, tem que ter alguma coisa mais específica? Não necessariamente. É muito bom quando a gente tem um casting, que é uma outra questão aqui em Vitória, que eu acho que daqui a 5 anos a gente vai ter pessoas muito legais para trabalhar, porque tem 2 anos que a Fafi começou com esse curso de teatro. Então, hoje você já tem uma turma mais gostosa, um pouquinho mais preparada para o teatro. A gente vai se adaptando para o vídeo, né? O teatro você tem uma mensagem assim, o vídeo você tem uma mensagem assim. Diferente. Mas aos poucos as produções estão aumentando e você está tendo mais gente para trabalhar, que é um problema que é grave aqui no estado. Então, hoje você tem curso de interpretação para TV acontecendo, você tem programas locais acontecendo, incentivos, né, que estão dentro do estado, onde as pessoas podem se sentir assim, poxa vida, eu acho que eu vou batalhar para isso, porque vai valer a pena, eu vou ter para onde ir. Mas, no caso de pessoas adolescentes, adultos, tanto a gente recebe pessoas com alguma profissionalização, quanto gente cara de pau, assim, você é cara de pau. Você gosta de fazer comercial? Eu gosto, quero tentar. Então vão lá, se inscreve, leva uma foto, eu não preciso de nenhuma exigência. Você já cadastrou muita gente, sim, chegar e chamar? Muita gente legal que acaba depois fazendo comercial falado, que você nem acredita. E desde gente que vai até o escritório se inscrever, como gente que eu preciso de um tipo diferente, um gorduchinho com óculos dentuço. Eu vou lá no menininho, vem cá, você é cara de pau, você gosta de fazer comercial? Eu gosto, mãe, deixa, então tá, vamos lá. E o garoto fez assim uns 10 comerciais no decorrer de uns 2, 3 anos. Útil ao agradável dele. E você, Letícia, você já trabalhou aqui na TV FAES, já apresentou programa, fez vinhetas. O que você acha? Você acha que é importante a pessoa ter um curso? Eu acho que é importante, porque de repente fica até mais fácil você conseguir trabalhar com essa pessoa, mesmo que o teatro seja diferente de televisão, eu acho que é mais fácil de repente você conseguir um resultado, dependendo do que você
está querendo, se não é uma naturalidade, se não é uma coisa mais solta, acho que é mais fácil conseguir esse resultado. E, inclusive, no curso de rádio e TV, a gente tem interpretação para TV, mas a gente também tem quase que um teatro, a expressão corporal, expressão corporal, expressão oral. Eu acho que é muito importante, assim, dependendo do que você quer, eu acho que é o melhor caminho para o resultado. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Uma reflexão crítica do que está na mídia. Mídia, todo sábado às 11 da noite. Uma realização TV Faesa. Videomaker de volta. Hoje a gente está conversando sobre o papel do produtor. Aqui com a gente a Mônica Zorzanelli, produtora publicitária, e Letícia Vieira, estudante do 8º período de rádio e televisão da FAES. Mônica, vem cá, como é que fica essa relação, esse eixo Rio-São Paulo? Vem muito trabalho para cá? Como é que fica essa interação? É uma coisa super legal quando acontece, né? Eu tenho produzido alguns comerciais em conjunto com a equipe, por exemplo, da Texine do Rio, que é uma produtora super expressiva do Ronaldo Zeda lá com a agência da A4, os últimos trabalhos da prefeitura, do shopping, e às vezes a gente faz uma parceria, vem uma equipe completa do Rio e eu aqui faço elenco ou faço uma das coisas do comercial. É gostoso porque você conhece uma maneira mais profissional de trabalhar. Agora, ao mesmo tempo, assim, a gente aprende alguma coisa, mas ao mesmo tempo acho que eu queria ter mais coisas acontecendo aqui, a nível de Rio e de São Paulo, em termos de profissionalismo. Não os trabalhos fugirem para o Rio, para São Paulo, mas a gente tem que reconhecer que, à medida que a gente não tem aqui mão de obra especializada em algumas coisas, como câmera de cinema, entendeu? Alguns equipamentos que são locados fora, acaba ficando mais barato você trazer uma equipe para cá. Então, às vezes, inviabiliza um trabalho você querer fazer todo por aqui. Mas acho que a tendência é que as produtoras daqui comecem a se preparar cada vez mais para ter equipes, locar equipamentos e trabalhar por aqui mesmo. Acho até questão de curso, né? As pessoas que aqui têm vontade de fazer um curso de cinema não tem, então tem que migrar mesmo para buscar fora, no Rio, Rio Grande do tem Sul. Muita gente boa surgindo nessa área de vídeo aqui em Vitória. Eu acho que tem um monte de talentos explodindo, assim. Uns trabalhando em curta, outros trabalhando em videoclipe, outros trabalhando em comercial de TV. Tem gente despontando. Nós temos Beto Castelubi, que já está em São Paulo, fazendo direto ponte aqui, já está fazendo trabalhos lá. A gente tem a Marise Brostel, que passou um ano na Espanha, trabalhou em São Paulo, que voltou para cá. O Daniel, que fez um ano inteiro de curso nos Estados Unidos e hoje é um profissional, um diretor de iluminação que está conseguindo trabalhar aqui no estado. Então, o Rodrigo, que também acho que está surgindo, está crescendo. O Rodrigo Linhares. O Rodrigo Linhares. Veio no nosso programa, esteve aqui também. Que também é super talentoso. E Larissa, que está fora, está fazendo estágio no Rio, como assistente de direção. Então, daqui a pouco, vão começar a surgir esses talentos todos. Vocês todos que estão saindo da faculdade, tudo cabeça nova, fervendo, que estão tendo contato com a tecnologia. E vamos embora. Eu acho que aqui a gente vai ter. Mas a gente vai ter um mercado para absorver todas essas pessoas? Ou a gente acaba tendo que sair também daqui para procurar buscar um emprego fora, né? É uma coisa muito relativa. Eu acho que aí está o empreendedor. Aí o publicitário é o empreendedor. Vão acontecer as duas coisas. Vai ter gente saindo, né, e voltando com mais tarimba, e vai ter gente que vai criar uma coisa aqui dentro legal. Vai ter gente que vai fazer programas alternativos independentes, vai ter gente que vai
criar outras oportunidades. Eu acho que aí vai a cabeça do empreendedor, que vai estar junto. Eu acho que tem coisa para acontecer. Deixa eu te perguntar, Mônica, você que trabalha com publicidade, né, os clientes estão sempre em cima, é um trabalho feito sob encomenda. Queria saber, assim, atrapalha no tempo de produção, eles cobrarem, tá ali? Sempre, 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 sempre. Aqui, então, eu achava que era só aqui, nossa, que a gente se encomenda no comercial. E ó, o comercial é para daqui a 3 dias, um negócio enorme que a gente tem que produzir, achar gente especial. Mas não, eu vejo que isso é aqui, é em São Paulo, é no Rio. E, lógico, com as devidas proporções, né? Você não vai investir R$1 milhão no comercial e vai querer que ele aconteça 3 dias e perder seu dinheiro por uma produção mal feita. Mas acontece sempre, é sempre de última hora, porque o cliente demora a aprovar, porque tem uma série de coisas, mas a gente nunca tem o tempo que a gente quer. Só que, tanto em criação quanto em produção, as pessoas trabalham sob pressão mesmo, então você não tem como correr. Você tem como ter a mensagem de responsabilidade. Não, olha, nesse tempo não dá para eu produzir. E você ter o sangue frio de se retirar desse projeto caso você considere que você vai prejudicar seu nome nisso. Mas, de uma maneira ou de outra, em 99% de tudo que eu já fiz, a gente conseguiu viabilizar e foi uma coisa produtiva boa. Deu para correr bem. Deu e você, Letícia, a gente já falou que você está fazendo um trabalho de conclusão, são 6 meses, né, para preparar o trabalho, mas relativamente o tempo é curto pela pesquisa. Né? Aqui, só explica aqui, que eu acho que o pessoal não ficou sabendo de que exatamente que é seu trabalho. O meu trabalho é um documentário sobre as mudanças, sobre a fase de transição, de lixão para usina, quais foram as mudanças que essa fase, que essa transição acarretou para os catadores de lixo. Os que saíram desse lixão e estão agora na usina, qual é a diferença para eles, quais são as vantagens e as desvantagens, porque todo mundo acha que é tudo maravilhoso, mas tem desvantagens sim, e eles colocam isso muito bem no trabalho. Você tem quanto tempo para fazer isso? 6 meses, que gente, são... isso é agora! 6 meses você vai ter um documentário. 6 meses. Mas pra gente ainda é apertado, porque a gente não tem esse ritmo, a gente tenta fazer... Fora que a equipe também é 1 ou 2 pessoas, né? Então você... no meu caso são 2 pessoas. 2 pessoas. E a gente está fazendo tudo. E a organização, esse tempo para organizar isso daí, a gente tentou fazer da melhor forma possível, porque além do documentário a gente ainda tem que fazer um trabalho escrito, aí complica mais ainda, a gente tem que estar correndo atrás das teorias, então são essas 2 coisas, são 6 meses, mas para fazer essas 2 coisas, um memorial descritivo e um vídeo documentário. Mas a gente tenta trabalhar com o tempo da melhor forma possível. Acaba não sendo tanto tempo, né? Não é tanto tempo para fazer o vídeo documentário. É menos um pouco, assim, pra gente. Agora a gente vai ver as produções da Mônica Zosanelli nos comerciais da Lojas Itapuã. A moda do novo milênio você encontra na Itapuã. A moda do novo milênio. Moda Itapuã, outono e inverno 2000. Mais moda, mais vantagem. Moda, vantagem. A elegância em cada detalhe. Moda Itapuã, outono e inverno 2000. Itapuã revela o futuro da moda 2001. Sensação, a sua moda. Emoção, a sua moda. Paixão, a sua moda.
o verão à sua moda. Itapuã 2001. O futuro da moda, a sua moda. Mônica, a gente viu nesses comerciais da Itapuã, né, que eles destacam vários pontos do Espírito Santo, pontos turísticos. Eu queria saber, essa locação ela tem uma pesquisa anterior? É do cliente ou é do diretor? Como é que funciona? A gente recebe um roteiro e inicialmente esse roteiro ele descreve uma locação aleatoriamente, né? Nesses comerciais especificamente, tanto a gente da parte da produção quanto a direção e a agência entrou num acordo que já que a gente tem um paisagismo tão rico aqui no estado, e eu particularmente sou apaixonada pelo estado do Espírito Santo, que a gente ia investir em procurar lugares aqui. Então a pesquisa de locação, que foi feita toda através de passar em vários pontos, tirar fotos, mandar para o diretor, ele escolher, fazer uma seleção para cada modelo onde aqui ia ficar cada coisa. A gente fez essa pesquisa toda de locação, submetemos à agência, ao cliente, apresentamos tudo, escolhemos as locações e foi legal que casou, que foi uma época em que a Itapuã fez um comercial de moda, um comercial enfocando tudo que tinha de mais moderno, uma linguagem totalmente de moda, apesar de ser uma loja voltada para o varejo, que vende para várias classes. E sem elitizar isso de uma maneira que distanciasse o público-alvo, né? E chamando pessoas novas que perderam o preconceito quanto uma loja que aparentemente antigamente era só a classe C. Então assim, foi um trabalho muito interessante. Pesquisar a locação é uma coisa muito gostosa, que você vê o estado de outra maneira. E conseguir autorização para essas locações, como é que foi? Não, é uma coisa, aqui no nosso estado, é uma coisa ainda muito fácil, gostosa, as pessoas são acessíveis, as prefeituras adoram, né? As pessoas são abertas, são carinhosas. Hoje isso já é uma indústria. No Rio, em São Paulo, você paga para usar uma rua de São Paulo, você paga para usar uma rua do Rio. E aqui isso ainda não está instituído, mas eu acho que ainda não é a hora também. Eu acho que nem o Estado te dá esse retorno para exigir essa filmagem. Ao contrário, acho que tem que agradecer que a gente filme nesses lugares, divulgue esses lugares ainda. Né? Acho muito gostoso. Agora, Mônica, você além de produtora de comerciais, produz fotografias e além disso é fotógrafa. Como é que você se divide em todas essas funções, assim? Eu me divido porque antes eu fazia tudo sozinha e era muito difícil. E isso também é difícil, você ganhar mais dinheiro quando você é uma só, né? E sobreviver. Então, quando você começa a trabalhar em equipe, então hoje eu tenho assistentes super legais, pessoas que são freelancers do mercado, que gostam de trabalhar de produção. O pessoal aí, ó, da galera que quiser trabalhar de assistente. Então, assim, eu tenho assistente de produção, eu tenho assistente de fotografia. Então, eu formo equipes para cada tipo de trabalho e aí consigo fazer um pouco mais de coisas e todas essas coisas bem feitas como eu gosto de fazer. E nessa história também a gente trabalha chamando pessoas novas para trabalhar tanto em produção quanto aumentando o casting, por exemplo, de modelo, que eu uso para fotografia para produção. Qualquer pessoa que quiser se inscrever, é só liga lá para o escritório 3322-7963 e fica sabendo que é só mandar uma foto, não precisa ser profissional, é só ter muita vontade e esperar a oportunidade aparecer. Legal. Bom, gente, o nosso tempo está acabando. Eu queria saber de vocês rapidamente quais são os projetos futuros. Você, Mônica, e depois a Letícia. Olha, eu tenho uma exposição que acabou de sair do Shopping Vitória, que é a exposição que fala sobre moda, tempero e cor, e que em julho vai voltar num bar novo que vai surgir em Vitória. E até o final do ano tem outra exposição programada de fotografia, né, que o tema ainda não está definido, mas vai ser uma coisa meio comportamental. E nossa amiga aqui Letícia pretende ser uma profissional. Com certeza, acabar meu TCC e correr atrás de uma oportunidade para estar mostrando aí o que a gente consegue aprender dentro da faculdade. Correr atrás de uma oportunidade para mostrar que aqui no Espírito Santo tem sim gente bem qualificada. Agora, quais são os seus próximos eu pretendo crescer sempre na profissão e evoluir cada vez mais. Bom, boa sorte no TCC. Obrigada. E quando você acabar, você vai voltar aqui para apresentar ele, tá bom? Obrigada pela chance da gente estar aqui obrigado com pela vocês. entrevista de vocês aqui em Videomaker, tá? Tá, já. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Até lá.
acho que a gente ficou no brilho, né? Porque aquela luz caiu. No meio. Caiu na hora. Pô, acho que ficou.